Trombofilia na gravidez. Essa doença veio à tona há alguns dias quando a cantora Taeme começou a compartilhar nas suas redes sociais algumas fotos da sua barriga com algumas marcas de injeção. E aí a gente foi querer saber mais sobre o assunto e fomos procurar para também deixar você a par disso. Vamos saber um pouquinho mais o que é essa doença? Olá, meu nome é José Fernando Salles. Eu estou aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas a respeito de trombofilia. Dr. Salles, o que é a trombofilia? A trombofilia é um estado de hipercoagulabilidade, onde estão englobadas várias doenças sob esse termo, né? Essas doenças podem ser hereditárias, ou seja, o paciente já nasce com esse problema, ou podem ser adquiridas. Ao longo da vida ela pode iniciar um quadro de trombofilia. Normalmente essas adquiridas são desencadeadas por doenças reumáticas, particularmente uma doença que se chama lúpus, ou pode ser desencadeada por algumas infecções virais, particularmente o HIV, hepatite B e hepatite C. Quais são as causas dessa doença? As causas da trombofilia, como eu falei, ela pode já nascer com esse problema hereditário, onde ela vai ter deficiência de alguns fatores de coagulação ou aumento de outros tipos de fator, levando a uma maior chance de formação de trombos, ou seja, de coágulos intravasculares, intraartérias e veias, que pode levar a um quadro de trombose profunda, ou pode levar a um quadro de infartos do miocárdio, né? Ou até derrames cerebrais, chamados de AVCs. Num segundo aspecto, ela pode ter problemas relacionados à parte de uso de contraceptivo, principalmente métodos que têm um hormônio que se chama estrógeno, né, que pode estar presente em pílulas, injeções ou adesivos, onde esse estrógeno ele aumenta a chance ele aumenta a coagulação do sangue, né, e se juntado à trombofilia, esse risco fica muito alto. E ela pode também desenvolver problemas na própria parte de reprodução, onde ela pode a trombofilia pode levar ela a um quadro de infertilidade, que é uma dificuldade de engravidar, ou um quadro de abortamentos de repetição, onde ela tem vários abortamentos onde a causa é a própria trombofilia. E na gestação, essa trombofilia pode levar a também fenômenos tromboembólicos, né, a tromboses na gestação, e pode também afetar o próprio desenvolvimento do feto, onde você pode ter uma restrição do crescimento do bebê por falta de nutrientes, né, e eventualmente até de oxigênio, e pode levar também ao desenvolvimento de algumas doenças na gravidez que são muito graves, como a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e uma síndrome chamada de síndrome HELP, que é bastante grave. Toda mulher que pretende ou não engravidar deve pesquisar sobre a trombofilia e procurar assim um profissional para avaliá-la? Então, a trombofilia, ela é, graças a Deus, um evento até raro na população em geral. Então, não é toda mulher que deve pesquisar a trombofilia. A trombofilia ela deve ser pesquisada basicamente em mulheres que tiveram algum fenômeno tromboembólico, né, uma trombose, por exemplo, ou mulheres que têm dificuldade de engravidar, mesmo com algum tratamento, alguma ajuda, não estão conseguindo. Muitas vezes há necessidade de se pesquisar a trombofilia, ou quadros onde você tem abortamentos de repetição, né? A mulher teve 3 ou 4 ou 5 abortos e não acha uma causa evidente, há necessidade de se pesquisar a trombofilia, ou também pacientes que tiveram um resultado ruim numa gestação, como por exemplo uma morte fetal, um óbito fetal inexplicado, ou se ela teve o bebê nasceu prematuro porque não estava desenvolvendo adequadamente, ou se ela desenvolveu uma eclâmpsia ou até uma síndrome HELP. Muitas vezes há necessidade de pesquisa da trombofilia. E por ser rara na população em geral, a gente não sai fazendo um rastreamento, um screening na população. Você não sai fazendo exames em mulheres que nunca tiveram nada. Quais são os principais cuidados que a grávida com trombofilia deve ter? As gestantes que têm trombofilia, elas têm que usar ao longo da gestação medicamentos que normalmente são usados na forma de injeções, né, que é uma heparina de baixo peso molecular, em doses baixas, e você usa ao longo da gestação para deixar o sangue mais fluido, com menor risco de formar coágulos, né? Então você
usa ao longo da gestação para evitar que ela tenha um evento tromboembólico. Ao mesmo tempo, há necessidade de se rastrear no feto problemas que ele pode desenvolver, como restrição de crescimento, né? Ou seja, ele não crescer adequadamente, e você tem que monitorar o bem-estar fetal, tá? Principalmente no final, no terço final da gestação, nos últimos 3 meses da gestação, a necessidade de fazer um acompanhamento bem de perto, porque esse bebê pode sofrer alguns problemas. Então você tem que rastrear isso aí. É uma grávida de maior risco, mas que é possível, com todo o acompanhamento, tudo se contornar a situação e você ter uma gestação com um final feliz. Depois do parto, o tratamento deve ser continuado? Habitualmente, durante 6 semanas após o parto, você ainda mantém as heparinas de baixo peso molecular, né, as injeções, mesmo no período onde a mãe esteja amamentando, né, se for o caso de amamentar, né, você mantém as injeções e depois de 6 semanas você pode descontinuar, salvo se houver algum outro critério do hematologista ou do cirurgião vascular que ache necessário usar mais tempo, né? E se essa paciente tiver outras patologias associadas, como por exemplo o lúpus ou uma hiperhomocisteinemia, a necessidade de tratamento. Qual o seu recado final para tranquilizar as mulheres que pretendem engravidar? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas a respeito de trombofilia, né? E gostaria de deixar um recado aí para que não haja pânico na população. Primeiro porque é uma doença relativamente rara, né? E aqui o que foi falado de forma genérica, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma preocupação relacionada a essa patologia e alguma medicação que esteja usando, algum método contraceptivo que esteja usando, que esclareça com o seu obstetra antes de descontinuar a pílula ou ficar preocupado com alguma coisa a mais aí, né? Muito obrigado.